Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Regiane e aqui falamos sobre livros e hoje vamos conversar um pouquinho sobre A Mansão Hollow, da Agatha Christie. Bom, é o meu segundo livro da Agatha neste mês de junho. Eu resolvi finalizar o box. Esse livro, ele faz parte de um box. Vou colocar um vídeo aí mostrando os livros que vem nesse box. Say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door, just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change all the time. Change all the time. Why are you always halfway? E já tem resenha no canal de Os Elefantes Não Esquecem, Morte na Mesopotâmia. Vou deixar o link da playlist que eu criei para Agatha aqui no box de informações e no comentário fixado também. E vou deixar o link do box, caso você tenha interesse de comprar. Ele está com um preço bem bacana, vem 3 livros. E se você comprar qualquer livro por meio do meu link, você não paga nada a mais, mas você me ajuda a ganhar uma pequena comissão da Amazon por divulgar os produtos do site. De todos os livros do box, o meu favorito é A Morte na Mesopotâmia. Os Elefantes Não Esquecem, eu não gostei tanto. E A Mansão Hollow também, ela não funcionou muito pra mim. Não é que é uma história ruim, não é que eu não gostei, mas eu esperava algo parecido com Morte na Mesopotâmia. Porque o que temos aqui não é um livro com o padrão clássico de investigação que a gente encontra nos livros do Hercule Poirot, que a Agatha escreve. Algo que eu senti aqui neste livro é que o Poirot, ele é um personagem que está sobrando. Não havia necessidade de ter ele. As cenas em que ele aparece não levam muito a lugar nenhum. Então ele está aqui mais para talvez agradar os fãs. E pesquisando um pouco sobre a história, eu vi que a própria Agatha concordava que o Poirot ele estraga um pouco a dinâmica do romance. É um livro que foi lançado em 1946. Ele contém vários personagens. Assim que comecei a ler, eu tenho um pouco de dificuldade de decorar o nome dos personagens dos livros da Agatha, porque são muitos e a maioria deles são nomes complicados, principalmente o sobrenome. Então eu fiz uma listinha de personagens para facilitar a minha vida na hora da resenha. Temos aqui um romance com drama familiar. É uma família feita de primos e, pelo que eu entendi, eles são todos primos de segundo grau. Eles não gostam muito uns dos outros, mas eles sempre se reúnem. Então, a maioria aqui vai por obrigação. É aquele famoso eu vou porque eu não quero magoar o próximo e o próximo vai porque ele também não quer me magoar. Então, tá todo mundo lá meio que obrigado, mas eles também não conseguem não se reunir. Eles precisam estar lá todos os anos reunidos. E apesar de ter esse rancinho meio um pelo outro, né, dentro dessa família, eles também são uma família protetora. Afinal, estamos falando de uma família rica, uma família com muitas posses, embora uns aqui tenham mais do que outros. Tudo acontece na mansão Hollow, que é a mansão da Lucy Enkettle e do Henry Enkettle. Eles são os anfitriões da mansão. A Lucy, ela tem mais de 60 anos, o Henry é um pouco mais velho do que ela e a Lucy, ela é uma personagem bem excêntrica. Ela é aquela mulher que começa uma linha de raciocínio e não termina, ou começa uma linha de raciocínio pela metade e você que lute para acompanhar. Ela é meio lelé da cuca, ela esquece as coisas. Um pouco eu achei que era teatro da parte dela, mas isso não fica muito claro. É como se ela gostasse de se passar por bobinha para que
as pessoas não conhecessem mesmo do que ela é capaz. É essa sensação que ela me passa. O Henry, ele é o homem, eu acredito, que tem o melhor raciocínio ali, mas ele fica muito na dele. A esposa dele, ela ocupa todo o espaço e ele só é um personagem coadjuvante ali. E na casa da Lucy, ela vai receber, né? Já está lá quando o romance começa, a Midi, que é uma moça de aproximadamente 30 anos. Depois vai vir a Henrietta, que é uma mulher também de 30 e poucos anos. Ela trabalha com esculturas, então o mundo, a vida dela gira em torno do trabalho dela de esculturas. Temos o Edward Enkettle, que herdou uma das mansões da família. O David Enkettle, que é alguém que ninguém gosta muito. Ele também não gosta de ninguém ali, mas ele tá lá. Sabe-se lá por quê. Ele foi, não precisava ir. Pelo que a Lucy disse aqui, ele se convidou para ir, mas ele não queria estar lá. Vai entender. E temos o casal Crystal, que é a Gerda e o John. O John, ele é a pessoa mais detestável do mundo para mim. Ele é aquele homem lixo, aquele homem podre. Ele é casado com uma mulher, tem 2 filhos com ela, mas ele trai ela, ele não é feliz com ela. Ele escolheu ela porque ele queria uma mulher submissa que seguisse os passos dele, porque ele é médico. Seguisse os passos dele no sentido de que não atrapalhasse a sua profissão. Então ele queria uma dona de casa que cuidasse dos filhos e ficasse quietinha lá, não tivesse opinião. Mas chegou um ponto de que, por a mulher ser assim, isso irritava. Porque a mulher dele adorava ele, idolatrava ele, colocava ele num pedestal. E isso irritava ele, sendo que era exatamente isso que ele queria. Ele é amante da Henrietta, né, a outra personagem, que é a escultora. Os dois são amantes. E a Henrietta, ela é um pouquinho mais, eu não diria egoísta, mas ela tem mais amor próprio. Ela vive a vida dela, do jeito dela, a mente dela sempre está no trabalho dela. E isso irrita ele porque ele não é o centro das atenções dela. Ele teve uma noiva 15 anos antes, que queria que ele largasse tudo, a profissão dele como médico, e fosse com ela para Hollywood porque ela ia se tornar uma atriz. E ele não quis, só que ele amava essa mulher era a mulher perfeita, só que ele nunca iria abandonar tudo por ela, queria que ela fizesse isso por ele, mas ela não faz. Essa sim tem amor próprio. Então eles se separam, ele se casa com a Gerda, que é totalmente o oposto da Verônica, que é totalmente o oposto da Henrietta, que era o que ele queria, mas ao mesmo tempo não é o que ele quer. Ele quer os opostos, mas quer que os opostos sejam como é a esposa dele, o coloque no centro. Então ele é o homem mais contraditório, é impossível agradar esse homem. Então ele me irritou, a partir do momento que ele apareceu, ele me irritou. Eu tava torcendo pra ele ser a vítima do crime que vai acontecer nessa história. E o Poirot, ele meio que cai de paraquedas na história. Ele está passando umas férias num chalé próximo à mansão. Então a Lady Enkettle, a Lucy, ela convida o Poirot para almoçar lá. E quando o Poirot chega, ele se depara com um teatro. Na cabeça dele, tudo aquilo parecia um teatro muito mal encenado. Ele chega à casa, tem um homem desfalecido ao lado da piscina, sangue pingando dentro da piscina, uma mulher ajoelhada ao lado dele com um revólver na mão. E ele acha aquilo uma piada de muito mau gosto, né? Ele ser convidado para um almoço e encenarem, né, uma cena de crime ali para ele, afinal ele é um detetive, então tudo ele achou que foi uma piada de mau gosto. Mas de repente ele percebe que não. Realmente há um homem morto ali e uma mulher segurando uma arma. Quem está morto? O John. Bens a Deus. O boy lixo morreu. A partir daí eu já queria que ninguém descobrisse quem matou. Deixa quem matou livre, porque ele mereceu, esse homem mereceu. E quem está ao lado dele segurando a arma é a esposa. A Gerda, ela é uma mulher muito lenta. Dizem que ela é lenta.
né, que ela tem um raciocínio lento, ela faz as coisas com lentidão, mas na verdade a coitadinha sofre de ansiedade. Ela vive num relacionamento muito instável, porque o John é um péssimo marido, ele critica ela tudo que ela faz ele critica, ele põe defeito. Então ela tenta o tempo todo se antecipar para agradar o John e ela não consegue. Então ela tem suas crises de ansiedade, ela paralisa e a mente dela fica uma loucura. Eu me identifiquei com ela em muitos pontos nesse sentido, porque só quem tem ansiedade sabe como é. Então ela tá o tempo todo sofrendo, ela odeia ir para essa casa, para essa mansão, né, onde tá toda essa família reunida. Ela percebe que ela só atrapalha todo mundo, que todo mundo olha para ela com diferença, sabe? Como se ela fosse diferente de todo mundo. E o John só fica feliz quando ele vai para lá, afinal ele encontra a Henrietta. E sim, ele trai a esposa na cara da esposa, e a esposa não percebe. Então, encontrar a Gerda ali, né, segurando a arma, para todo mundo é um susto, porque ninguém espera que ela tivesse feito isso, mas ela acaba sendo a primeira suspeita. E o Poirot, né, ele tá lá, ele vê tudo aquilo, percebe que é um crime, então chamam a polícia. Aí chega um inspetor Granger, que é quem vai investigar o caso, e o Poirot vai embora. A partir daí, o Poirot vai aparecer só em alguns pontos, não é ele quem vai investigar a cena. Ele não é convidado para investigar nem pela polícia, nem pela família. Que não faz sentido, afinal eles têm um investigador ali, né? A polícia poderia muito bem chamar ele, não quer dar uma ajuda ali para nós? Tudo que o Poirot fica sabendo é quando o inspetor vai até ele e acaba desabafando, afinal é um caso que se tornou muito difícil de descobrir quem foi que matou o John. A partir de agora eu vou dar alguns spoilers a respeito da história, mas eu não vou contar o desfecho. Tá? Neste vídeo não teremos o desfecho da história, como eu fiz no outro vídeo. E no outro vídeo eu aviso também, tá, gente, quando os spoilers começam. Então, a partir daqui, se você não quiser saber alguns spoilers, pule para essa minutagem aqui. É descoberto que a arma que estava com Gerda ao lado do corpo não é a arma que matou John. Então, eles começam a procurar uma nova arma e descartam Gerda. Ela diz que ela saiu lá no quintal, né, na área de lazer da mansão, e encontrou o John caído. E ela pega a arma num susto, num espanto de ver o marido ali, e ela acabou segurando a arma. E é comprovado que não foi aquela arma que matou o John. Então eles têm que ir atrás da arma, e eles tiveram muita dificuldade para encontrar. A arma não foi encontrada, na verdade ela foi deixada dias e dias depois no arbusto do Poirot, né? Então o Poirot está lá com o inspetor tomando chá, conversando, e de repente ele percebe que tem um negócio estranho na cerca do chalé dele. Eles vão lá, a arma foi colocada lá. E a arma tem digitais que não é de ninguém daquela família. A investigação dessa história, ela também fica em segundo plano, porque o que temos aqui é um drama familiar. Então a gente tem as relações, né? A relação da Henrietta com o John, a relação do John com a esposa, com a Henrietta, com a Verônica, que ela aparece. A Verônica, que foi a noiva dele 15 anos atrás, ela aparece também na história, agora no presente. Temos a relação do Edward com a Henrietta, que o Edward é o que herdou, né, uma mansão lá da família. Ele também é muito rico, ele ama a Henrietta, mas a Henrietta só gosta dele como um irmão, como um primo. Tem a Midi, que é apaixonada pelo Edward, mas o Edward só vê ela também como amiga. Tem o David, com o jeitão dele esquisito, de superioridade que ele tem, né, por ele ser muito estudioso. Tem a Lucy Engkettel agindo do jeito biruto dela, que ela age com todo mundo. Tem os mordomos. Então, assim, a gente tem mais aqui um drama familiar. Então, são páginas e páginas, né, da Henrietta com o Edward. O Edward com a Midi. O Edward e a Midi, mas ao final do livro, acaba se tornando um casal. Enquanto a Henrietta, ela agora está sem o John. E ela não quer o Edward, então ela já fica mais sozinha. É um drama familiar. E a investigação vai ficando
para escanteio na história, né? O investigador tá lá tentando descobrir, não descobre, eles não sabem quem matou, a investigação não leva a lugar nenhum. E o Poirot não investiga. Chega ao final da história, que é quando não vai ser revelado para nós o que realmente aconteceu, o Poirot também cai de paraquedas ali, eu achei muito forçado a entrada dele. E não precisava dele para a gente descobrir o que aconteceu, né? Os próprios personagens que estão ali na cena poderiam ter narrado e a gente entenderia. Então o Poirot realmente está sobrando nessa história aqui, não precisávamos dele. E o dramalhão familiar fica nisso, a polícia não descobre quem matou John. Não temos um desfecho para a polícia, apenas o Poirot e mais uma personagem, acho que duas, né, que eu desconfio, não tem aqui, mas eu desconfio que a outra personagem também sabe, que o Poirot sabe. E fica por isso, o Poirot não vai à polícia, ele não entrega quem fez, né, quem matou o John, ele não entrega, mas ele diz que no futuro, se alguém perguntar para ele vai contar. E a história termina assim, termina com algumas coisas sendo resolvidas na vida, né, de um dos personagens e acabou a história. O que eu não gostei foi exatamente o fato de eu ter esperado a estrutura clássica da Agatha nas histórias de investigação do Poirot. Talvez seja eu que li pouco a Agatha Christie e eu li apenas aquelas histórias que têm essa estrutura padrão. Ela lançou muitos livros, eu acredito que seja mais de 80 livros, se eu não me engano. Se eu estiver enganada, eu vou colocar aqui a quantidade. E boa parte deles não tem o Poirot, né? Ela tem outros personagens que investigam, como a Miss Marple. Tem um casal também, eu tenho até um livro deles, que é um casal que investiga. Tem outros que não tem ninguém investigando. Tem romances também que ela lançou sob um pseudônimo diferente. Este livro aqui me traz muito essa tentativa dela de escrever outras coisas, mas ela acabou enfiando o Poirot aqui e não precisava. A sensação que me dá é que ela era obrigada a lançar mais um livro do Poirot, é como se o editor dela estivesse dizendo, o Poirot vende mais, vamos lançar mais um? E ela tinha essa história em mente e resolveu enfiar o Poirot aqui, mas ele é descartável, não precisávamos dele nessa história. Eu recomendo, caso você goste desses dramalhões familiares de pessoas ricas que conseguem resolver tudo apenas falando o seu sobrenome. E tem aqui, né, um mistério, uma investigação, vai ser nos revelado o que aconteceu, mas ao mesmo tempo não temos aquele desfecho da justiça sendo feita. E o Poirot aqui não fede nem cheira. Essa é a verdade. Você já leu A Mansão Hollow? Você teve essas mesmas sensações que eu? O que você achou da história? Ou te deixei com vontade de ler? Leia, vale a pena. A escrita da Agatha é gostosa. É um livro assim que eu li bem rápido. Eu também não conseguia parar de ler porque eu queria saber o que aconteceu. Mas tem algumas partes aqui que acabam sendo um pouquinho cansativas caso você não esteja esperando um dramalhão familiar, e sim uma história de investigação do Hercule Poirot. Se inscreva no canal, curta o vídeo, comente aí quais livros você gosta da Agatha Christie e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!